Segue com a gente, Zé. Quero falar aqui de uma pesquisa Ibope encomendada pela CNI, que revelou que o governo de Jair Bolsonaro subiu 5 pontos de reprovação, né? Atingindo aí uma taxa de 32%, a maior desde a posse. Já a aprovação caiu 3 pontos do último levantamento divulgado em abril e também ficou em 32%. Foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 20 e 26 de junho em 126 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Sobre a maneira de governar, Bolsonaro viu sua aprovação cair de 51% para 46%, enquanto a desaprovação subiu de 40% para 48%. A queda na popularidade do presidente é a maior entre as mulheres, entre as pessoas com até a 4ª série da educação fundamental, os com menor renda e os residentes das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Já a região Sul consolida a maior popularidade territorial de Bolsonaro. Entre os setores, a área da educação teve o maior aumento de insatisfação, saindo de 44% para 54%. Caio. Bom, vamos lá, né? Isso daí é uma pesquisa de opinião encomendada pela CNI, né? Então, Confederação Nacional da Indústria, ao Ibope. O Ibope, né, que nos últimos anos se viu às voltas aí com um escândalo, né, uma empresa delatada no âmbito da Lava Jato, no processo de colaboração premiada dos executivos da JBS. É impossível não, vendo a pesquisa, é impossível não lembrar de uma das frases do Bolsonaro, no documentário que eu critiquei ontem, o Democracia em Vertigem. Ele fala o seguinte, abre aspas, o Datafolha me dá 8%, então eu tenho 24%. Mas a gente está falando do Ibope, então vamos voltar aqui à pesquisa. Em relação ao período anterior, né, a aprovação do governo Bolsonaro, ela oscila mais ou menos dentro da margem de erro. Então ela diminui de 35% para 32% de ótimo e bom. Então, assim, é um fato de que se trata da menor aprovação do governo até esse momento. Até porque a única variável é o período, né? O resto segue naquela máxima latina do ceteris paribus, né? Então todas as outras variáveis constantes, tudo inalterado, mesma metodologia, mesmo nível de confiança, margem de erro, etc. A questão aqui é, quão preocupante é esse dado para o governo? Será que o governo ele deve ficar apreensivo aí de forma inversamente proporcional à alegria da imprensa em noticiar essa pesquisa com a sua queda de popularidade? Porque é o seguinte, na política tudo é muito relativo, né? Então, por exemplo, do ponto de vista eleitoral, você não precisa ser bom, você só precisa ser melhor que o seu adversário. Certo? Então a gente tem o fenômeno do voto útil, a gente tem a questão do voto no segundo turno, que geralmente não é o voto no seu candidato preferido. E no comparativo, né, com o último período dos 2 últimos governos, ou seja, quando a gente se endereça à memória política recente do povo brasileiro, a coisa muda muito de figura. Vamos retomar. Governo Bolsonaro, 32% de ótimo e bom. Vamos comparar com o governo Dilma. Ainda é 3 vezes a aprovação da Dilma, que era de 10%. Né? Ainda é 6 vezes a aprovação do governo Temer, que era de 5%. Né? Então essas coisas a gente tem que considerar também. E além dos 32% que consideram o governo Bolsonaro como ótimo ou bom, em igual número são aqueles que consideram o governo regular. E o que significa regular? É aceitável, satisfatório, suficiente. Aí, assim, em última análise, é o famoso tá ok. Né? E então, se a gente somar esses dois, você tem aí que 64% da população, né, considera o governo regular, ótimo ou bom. E é o seguinte, a gente precisa reconhecer, se esses dados de pesquisa de fato reproduzirem a realidade, a gente tem que só 32% acham o governo ruim ou péssimo, ou seja, 2/3 da população ainda é simpática ao governo. E quando a pergunta muda, quando ela fala sobre perspectiva, então quando a população é chamada para fazer um prognóstico, né, uma análise do futuro, aí os resultados melhoram muito para o governo, porque o número de entrevistados com perspectiva positiva sobe de 32% para 39%. O regular cai para 27%, o ruim péssimo cai para 29%. Então a gente está num país em que 40% das pessoas são otimistas e 30% são pessimistas em relação ao nosso futuro político. Não é exatamente um cenário de crise, especialmente considerando o que o Bolsonaro herdou, que é um país deficitário, com uma infraestrutura em frangalhos, a segurança pública em estado de calamidade, a economia estagnada e mais de 13 milhões de desempregados. Você precisa de muito
muita popularidade para fazer frente a tudo isso, especialmente se seu principal projeto de governo é encampar uma reforma da Previdência que mexe no órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Longe de mim ser aquele que faz a piada do pavê, mas já que a popularidade está caindo tanto, imagina quando ela chegar em 13%. Não, olha, bom, você fez Por enquanto o número que a gente tem é 13 milhões de desempregados, esses herdados da Dilma. Cara, você fez um preâmbulo aí otimista, né? Você fez uma visão otimista dos números que são flagrantemente desfavoráveis. Quer dizer, porque assim, depende da comparação. Se você compara com o número inicial dele, sim, mas compara com a memória política do povo. Então, mas você falou da Dilma, por exemplo. Será que isso é uma boa maneira de enxergar a realidade? É porque, por exemplo, comparando com uma presidente que não tinha popularidade. Olha o que é assustador no caso da Dilma e do Temer, né? O Bolsonaro tá com quanto aqui por cento de ruim e péssimo? 32, 32, né? Igual, 32. O da Dilma era 69% de ruim ou péssimo, e o do Temer era 74% de ruim ou péssimo. Então estamos melhorando. Não, na verdade, assim... Não, eu acho que as pessoas elas querem que as coisas melhorem, e muitos acreditam que isso possa acontecer. Tem essa reforma da Previdência que eu quero que chegue logo, porque eu não aguento mais falar nisso, por exemplo. Que horas vai aprovar isso, Caio? Você, por favor, me explica. Porque tem outros passos que eu acho que vão ter que ser dados também, para que a gente continue otimista ou não, né? Eu não sei, eu vejo esses números da pesquisa, e tento transportá-los para o que eu percebo nos ambientes onde eu circulo. As pessoas, conversando com as pessoas. E esses números meio que corroboram o que eu ando ouvindo por aí, de inclusive pessoas que fizeram a opção pelo Bolsonaro, e não só no segundo turno, mas já de primeiro turno, que se mostram já titubeantes com relação aos feitos do governo. O Trindade está com a gente aí. Trindade, veja, frente a esses números da pesquisa, quando a gente os confronta com esses desmandos, essas coisas que estão acontecendo com o governo, ministro do turismo, o Laranjal, a questão que inegavelmente prejudica a imagem, essa questão da viagem, a cocaína, o vídeo do ministro da Educação tratando daquela forma jocosa, de mau gosto, a questão ali comparativa de que o avião brasileiro já tinha transportado drogas e citando a Dilma e o Lula. Quer dizer, são atitudes que fogem desde sempre, nunca vi isso nos meus 54 anos, dentro da liturgia de um cargo tão importante, por exemplo, como é o caso do ministro da Educação. Aí outras coisas se sucedendo, esse governo meio à base de mídia social. As pessoas vão percebendo isso, Zé, é inegável. Olha, Edgar, ontem conversávamos no Congresso Nacional, exatamente uma rodinha de políticos e jornalistas, né? E a opinião geral de que isso interfere, mas muito pouco. É a realidade batendo a porta, né? É a situação econômica, é a expectativa natural, né, de todo governo que se inicia. É como se fosse uma revolução. Toda revolução, ela é feita através de expectativas e que não há como agasalhar a todos no novo governo, na nova situação. Aí vem essa decepção imediata. Mas no caso do Bolsonaro, a consideração geral é de que é diferente. Ele é dependente da opinião pública. Isso porque ele não tem apoio político, não tem base no Congresso Nacional e nenhuma sustentação política forte. A sustentação dele é de opinião pública. E esse gráfico que descreve, desde o início do governo, caindo ali 49%, empatando agora em 32%, indica que haverá uma inversão, né? De que nas próximas pesquisas haverá mais pessoas dizendo que é ruim e péssimo e menos pessoas dizendo que é bom e ótimo. Este é o gráfico desenhado. Quanto à pesquisa do Ibope, eu acho que o mundo liberal, a maior invenção do mundo é a credibilidade, é a moeda do liberalismo. Ninguém entra num restaurante se não tiver a certeza, a confiança, a crença de que a comida vem da maneira que ele quer, sem nenhuma interferência, ninguém cuspiu no prato lá dentro. Isso é a troca de confiança. Eu acredito numa pesquisa porque se trata de uma ação científica. Há um curso superior exclusivamente sobre contas, sobre projeções e sobre pesquisas, né? Estatística. Então é real, não é uma opinião, é uma decisão. Se eles mentem, aí vem a história do prato do restaurante que vem mal servido e a gente não tem domínio sobre isso. Sim. Mas a pesquisa indica que houve ali um cruzamento de linhas dos que aprovam
e dos que reprovam, né? E não se pode comparar com o governo Dilma, apesar dele, o Bolsonaro já está sendo chamado no Congresso de o Dilmo, né? Mas não se coincide porque o governo Bolsonaro é diferente e é dependente de apoio público. Falou, Zé. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Um abraço para os taifeiros. Um abraço para os taifeiros. Não é pejorativo, não. É um nome real mesmo, uma profissão. Valeu, Zé.